Nós temos alguns estresses que afetam diretamente o crescimento das plantas. Estresses físicos. Eventualmente vocês já viram toda a parte química, vocês sabem que nutrientes é importante, a acidez do solo é importante, então tudo isso regula o crescimento das plantas. Mas fisicamente nós temos basicamente 4 estresses que regulam o crescimento. O primeiro e o segundo, eles podem ser entendidos nessa curva de retenção de água que eu coloquei aqui no slide para vocês. O que está mostrando nessa curva, simplificadamente? No eixo Y, na vertical, nós vemos a taxa de crescimento ou de alongamento radicular. Então, variando de 0 a 100%. No eixo X, nós vemos potencial de água, né, potencial matricial, quantidade de água no campo, no solo. Então, do lado direito da figura, o solo está saturado. Desculpa, do lado esquerdo, o solo está saturado. Então, vocês veem que o crescimento radicular, ele é nulo. Por quê? Porque tem muita água e não tem oxigênio. Então, o estresse que está atuando aí, o estresse é hipóxia, a deficiência de oxigênio no solo. À medida que o solo vai secando e vai, então, tendo uma quantidade maior de oxigênio, o crescimento radicular começa a aumentar até chegar no ponto máximo. Quando que é o ponto máximo, pessoal? Basicamente, quando a umidade do solo está próximo da capacidade de campo. Cada solo vai variar esse teor, mas em termos práticos, é basicamente 2 a 3 dias depois de uma boa chuva que molha o perfil do solo. Então é basicamente nesse período, quando aquela água em excesso, nós chamamos de água gravitacional, ela já é drenada e fica um espaço poroso com ar e com bastante água ainda no sistema. Então aí o estresse é mínimo e o crescimento é máximo. À medida que o solo vai secando, nós temos o estresse hídrico, que ele acaba comprometendo, obviamente, o crescimento radicular. Então, quanto mais seco, quanto mais para a direita nós formos, maior a atuação do estresse hídrico no sistema. O terceiro estresse importante é o mecânico. Então, o mecânico está associado àquela resistência do solo à penetração. Muito bem, então à medida que nós formos para a direita no gráfico, aumenta a resistência, menor é o crescimento radicular. A partir daí, então, é uma curva exponencial negativa que nós observamos, e nós temos que considerar que existe um ponto de inflexão aí, onde que basicamente 50% do sistema radicular ou do crescimento radicular é comprometido. Eu vou falar um pouco desses números, desses limites críticos mais para frente. O quarto estresse é o térmico. Então nós temos, cada cultura responde à temperatura, a uma temperatura basal. Normalmente as culturas que nós cultivamos aqui no verão, como a cana-de-açúcar, essa temperatura ótima é de 20 a 30 graus. Quando a temperatura for inferior, obviamente o crescimento é prejudicado. Quando essa temperatura for muito alta, esse crescimento também ele é prejudicado. Pessoal, tendo como base esses 4 estresses, basicamente nós compreendemos como que a física do solo afeta o crescimento radicular e, consequentemente, o crescimento da cultura em si. O que é complicado nessa história? É que, normalmente, esses 4 estresses, eles ocorrem de maneira concomitante e interagem entre si. Então, à medida que vai secando, vai aumentando o estresse hídrico e vai tornando o solo mais rígido também, aumenta o estresse mecânico, eventualmente aumenta o estresse térmico. Então, as coisas são concomitantes e dinâmicas. É por isso que física do solo é uma área um pouco complicada aí de se trabalhar. Mas, por hora, fiquem com essas figuras como mensagem aí
de entendimento dos principais estresses.